nós falamos sobre os dois pontos de vista que são errados, que é ou descartar Israel ou idolatrar Israel, que esses dois pontos de vista são errados, mas que entender a visão de Deus, a visão bíblica sobre Israel é necessário para nós prepararmos para a volta de Cristo, que seria irresponsabilidade nossa dizer que dá para ir além esquecendo Israel, não dá, e que o número de irmãos que tem no Brasil crescendo cada vez mais evangélicos deveria estar repercutindo na mídia e no governo a favor de Israel. Nós devíamos estar influenciando o governo, talvez não sejam bem-sucedidos, talvez questão do aborto, questão do casamento homossexual, talvez, os evangélicos talvez não sejam bem-sucedidos, talvez a corrente da maldade vai ser mais forte do que nós, provavelmente vai ser. Mas nós podemos, pelo menos, dar um testemunho diante da sociedade de que a igreja brasileira quer abençoar Israel. Então, essa mensagem precisa ser dada, precisa entender, Israel precisa entender, e todo o povo precisa entender que a igreja é a favor de Israel. A igreja quer abençoar Israel. Isso precisa ser dado. E não foi dado ainda esse recado, não foi transmitido. E o Asher já esteve aqui 2 vezes, e nós estamos assim, se vocês, aliás, é mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Quantos aqui recebem o comunicado dele semanal de Jerusalém, semanalmente em português? Levanta a mão todo mundo que recebe. Levanta a mão todo mundo que recebe. Então, são muitos que não recebem. Então, todo mundo que não recebe, como é que é, Cristóvão? Faz a lista aqui ou já escreve direto pelo site? Que todo mundo aqui, acho que... Então, eles vão abrir uma folha em branco ali na livraria, e todo mundo que quer receber, não tem custo, não apela para contribuições, dá uma mensagem curta, não é comprida, ele exige que seja curta, tem notícias, pedidos de oração e mensagens que estão ardendo no coração dele. Ele diz que não dá tempo. Apesar disso, ele publicou um livro e vai sair em português, Quem Almoçou com Abraão, que é muito impressionante, um livro muito bom, vai sair em português. Mas ele diz que, de modo geral, não dá, os tempos estão tão acelerados que não dá para esperar sair em livros. Então ele publica coisas curtas que Deus vai colocando no coração, mas sempre coisas que têm bastante conteúdo para pensamento, e não só dele, mas de outras pessoas. Então, nós compramos essa briga, nós compramos esse desafio de aumentar para valer o número de pessoas. Gostaríamos de chegar em 10 mil assinantes rápido, gostaríamos de chegar até o fim do ano, pelo menos com um número bem maior do que tem agora. Quantos tem agora? Em torno de 1.000. Então, assim, gostaríamos que você deixasse seu e-mail para receber semanalmente e que você divulgasse para todo mundo que você puder, assim, onde você for, que você vendesse revista Impacto ou doasse e divulgasse o e-mail do Asher, para que as pessoas vão se conscientizando sobre o que está acontecendo. Amém? Então, de forma prática, nós queremos ir além. Essa é uma coisa bem simples, uma maneira bem simples de fazermos isso. Amém? O Asher é judeu, a esposa dele é judeu, os filhos são judeus. Ele não judia dela. Mas os filhos ocuparam, aliás, o mais novo ainda está no exército, o mais velho era capitão, ficou muito tempo no exército, além do tempo necessário. Hoje ele trabalha para a companhia que pesquisa a favor do exército, e então, assim, eles estão assim, bem envolvidos mesmo na cena local de Israel. Então, nós falamos de dar 10 pontos, nós demos 4,5 ontem, ou 4 1/4, porque a primeira parte dos 5 é bastante pesado, e, como eu disse, se você quer entender mais sobre Daniel 9, essas coisas, você pega a apostila Visão Profética, porque nós não vamos falar mais sobre isso agora. Mas o 5º ponto é 2 dispersões e 2 retornos, 2 castigos e 2 restaurações. Isso é o ponto 5º que nós começamos ontem. E nós estávamos dizendo que
Não está claro no Velho Testamento para as escrituras do que os judeus que estavam no tempo de Jesus lerem. Não está claro de jeito nenhum que ia haver 2 dispersões e 2 retornos. O que está claro lá é aquele 1, 2, 3, 4, que é: obedeça a lei, seja abençoado. Desobedeça, leva na cabeça, 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 não arrepende, fora da terra. E lá, quando você estiver fora da terra, vocês arrependem e Deus vai trazer de volta, e aí vai ter uma restauração eterna e nunca mais vai ter problema, vai ter um coração novo e vai ter a solução de Deus, que é o menino que nasceu e os descendentes de Davi. E isso está muito claro em muitíssimas passagens. Muito. O Velho Testamento está cheio desse 1, 2, 3, 4 que eu estou dizendo aí. Mas, quando você olha bem mais perto, e principalmente em Daniel 9, ele diz: Daniel, não é 70 anos. Então aí já tem uma dica. Então, esse primeiro retorno da dispersão não vai resolver. Ele disse isso claramente. E depois ele deixou meio aberto o negócio, e virá ungido. Então é 70 vezes 7, é 490 anos. Mas no meio da última semana, no meio dos últimos 7 anos, o ungido, o Messias, vai ser cortado. E depois só tem tribulação, e ventania, e Daniel ficou naquela. E Deus falou assim: já chega, você não precisa saber mais do que isso, e pronto. Mas é bem isso que foi a história. Vocês leram a história do que aconteceu, não lendo a Bíblia, mas lendo a história, foi exatamente isso que aconteceu. Então nós temos esse princípio de Deus, de que Ele só revela o que é importante, essencial para as pessoas na sua época, né? No seu tempo. Porque se Ele revelar demais, vai bagunçar a coisa. Então Ele só revela a medida que é necessário. E então tem o princípio do desdobramento, né? Então, assim, você pensou que já está perto do fim, mas aí tem um vale muito grande, tem muito espaço ali e outros montes no meio. Então, o 6º ponto eu vou citar o 6º ponto, mas ainda vou falar um pouco sobre o 5º, que eu achei que o jeito que o Roberto faz é muito bom. Não, estou brincando. Assim, que eu vou para frente, depois eu vou para trás, e aí eu confundo vocês todos aí. Mas, porque é o jeito, né? Quando é coisa muito complicada, você tem que... Porque o 6º ponto ele é uma continuação e uma explicação do 5º, mas o 5º nós ainda não demos direito, entendeu? Então tá assim... Quanto que eu vou dar para vocês? Vou olhar para suas caras, se tiver com sono, eu jogo fora um monte de coisa e tal, e aí a gente vai. Mas o 6º ponto, põe aí o seguinte: rejeição do Messias, destruição de Jerusalém e entrada dos gentios na oliveira. Rejeição do Messias, destruição de Jerusalém e entrada dos gentios na oliveira. Vamos fazer um negócio? É o seguinte: quem precisar, acho que é até bom, porque a maioria dos versículos eu não li, muitos dos pontos eu não dei, mas eu posso mandar esses apontamentos para você, para o seu e-mail, desde que você deixe o seu e-mail para receber o e-mail do Asher, tá? Combinado. Eu gosto de colher onde não plantei. Entendeu? Então você põe seu e-mail lá, você vai receber o e-mail do Asher e ainda vai receber de gorjeta as anotações dessa mensagem. Porque tem muita coisa que eu não estou dando aqui, tá? Tem muita coisa. E tem o A, B, C e D, tudo bonitinho, tudo legal, e eu estou dando bem menos do que isso. Então, rejeição do Messias, destruição de Jerusalém, entrada dos gentios na oliveira. Lembra que eu falei ontem que nós vamos entrar na fita? Nós vamos começar a aparecer? Porque até então era só Israel, não tinha mais nada. Mas agora é que a gente começa a entrar. Então, essa segunda dispersão, que não é muito clara nas Escrituras, porém, tem as dicas ali no Velho Testamento.
de que o Messias viria, ele seria a solução, mas ele seria rejeitado. Essa rejeição, Jesus falou por eles, como é que ele falou? Nécios, ele chamou eles de nécios. Tardos de coração, para crer tudo que os profetas falaram, não era necessário que o Cristo morresse. Ele falou assim, não é muito bem isso que a gente entende que as Escrituras disseram. Daí ele pega essas coisas meio escondidas e começou a tratar de tudo isso, né? Então, realmente está lá escondido. E então, vamos pensar assim, a primeira dispersão aconteceu por quê? Qual foi a causa da primeira dispersão? Idolatria, mas a idolatria é o quê? Que o trato foi o quê? Qual foi o trato da velha aliança? Que é o ponto anterior. Obedecer à lei de Deus. Essa é a condição. Ele falou assim, vocês vão ser meu povo especial desde que vocês obedeçam à lei. Se não obedecer, castigo. Mais chance para arrepender e tudo bem. Mas se não arrepender e o castigo não resolver, mais, até chegar no pior que é a dispersão. Aí é terrível. Porém, e no meio dessa dispersão é a destruição do templo que ele tinha dito que onde o nome dele ia morar. E isso realmente os judeus tinham muito apego, porque era um ponto de contato na terra entre a honra de Deus, a palavra de Deus, as fiéis misericórdia Deus prometeu para Davi, falou que eu vou olhar para essa casa, é a casa que Davi fez, e essa casa Deus teve a coragem de permitir ser destruído. Então a casa foi destruída e Daniel estava lamentando e chorando, Neemias chorou para eles, e até hoje, quando nós fomos lá no Museu da Diáspora, e nós tivemos uma judia muito inspirada por Deus para falar conosco, não sei se era sempre assim, ou se foi só aquele dia, mas ela realmente conseguiu passar para nós essa emoção, essa coisa que tem, o que acontece, sabe? A destruição do templo para os judeus é assim, a perda de identidade, a perda do local, é o que fala em Daniel, assim, vai cessar o sacrifício. Cessar o sacrifício significa Deus não tem mais contato na terra, acabou. E como o Abnério e o Cristo ensinaram na reflexão sobre o fogo, né? O fogo veio de Deus e nunca foi deixado apagar. E aí apagou, acabou, não tem mais sacrifício contínuo. Então, assim, é uma coisa incalculável, nós não sabemos ter noção do que significa para eles a destruição da casa e da cidade e de toda essa coisa aí. Então, não era só dispersão, mas era assim. Deus falou assim, cuidado, se vocês não agirem, lembra o que eu fiz em Siló, onde meu tabernáculo ficava, eu tenho coragem de fazer de novo agora com o templo. E eu falei com Salomão que se não seguisse, eu ia fazer isso. E ele fez. Então, assim, a desobediência leva para a dispersão e a destruição da casa de Deus e do templo e de tudo. Mas ele tinha dito 70 anos e a terra vai descansar os seus sábados e tal. E aí Daniel levanta e fala, Deus, eu tô assim ferido no coração por causa da tua honra, do teu santo monte, do desprezo, onde a gente vai, teu nome é desprezado, nós somos escravos aqui. Deus, lembra da tua casa, por amor de ti mesmo, não precisa ser por amor de nós não merecemos nada, mas por amor de ti mesmo, restaura a tua casa. E Deus falou assim, eu estou ouvindo, Daniel, e realmente de 70 anos não vai acontecer. Então foi a dica de que realmente iria haver outra dispersão. E então a causa da primeira dispersão é desobediência à lei, é a quebra da velha aliança. Tá? A velha aliança tinha condições, e as condições foram quebradas, depois de muita longanimidade de Deus, mas foram quebradas, e o Velho Testamento passa muito tempo para provar isso, que Deus era justo, sabe? Deus era justo. Se você quer ler uma passagem assim muito forte sobre isso, e provavelmente foi escrito por Esdras, explicando exatamente o que aconteceu e por que aconteceu, segundo Crônicas 36, 11 a 21. Ele explica que isso aconteceu depois de muita longanimidade de Deus, mas não teve recurso e Deus permitiu que sua casa fosse destruída e o povo fosse levado para a Babilônia. A grande paixão, irmãos, assim, eu acho que alguma coisa Deus está falando conosco esses dias,
Então, assim, nós estamos começando a entender quando que Isaías profetizou, quando que Jeremias profetizou, quando que todos esses profetas, Ezequiel profetizou, eles estavam nessa época, assim, gerou a mais forte unção profética, foi nessa época, porque havia algo sólido que foi destruído. Os profetas levantaram na época que a velha aliança foi desacreditada, ela foi colocada por terra, o homem falhou, nem a longanimidade de Deus resolveu a questão da velha aliança. Mas eles não só falavam isso, eles falavam assim, tem uma esperança. Moisés já tinha falado que ia ter uma esperança. Vocês vão ser dispersos. Agora, veja bem, tem uma coisa interessante que eu estava olhando hoje, não tinha reparado isso antes. A primeira dispersão, que é o primeiro lugar onde eles foram tirados, foi do Egito, mas não foi dispersão, eles nem tinham a terra ainda, foram para a terra do Egito. A primeira dispersão foi para a Babilônia. Mas se você olhar todas as escrituras, ele não fala de Babilônia nas escrituras, lá de Moisés e desde todos os profetas. Ele fala para todas as nações, entendeu? Então já tem uma dica de que aquela dispersão não era definitiva. E então o retorno não seria definitivo também. Então assim, por que houve o primeiro retorno, se não era um retorno definitivo? E os profetas davam a entender que o retorno seria definitivo. Né? E Daniel fala assim, o senhor fala, aí a gente arrepende, o senhor traz de volta, aí vai ter uma nova aliança, e aí está resolvido. E Deus falou assim, é um pouquinho mais complicado que isso, Daniel, um pouquinho mais complicado. Vai voltar, tempos angustiosos, e ele não explica, mas a gente sabe que era necessário voltar e reconstruir aquela casa bem menor e bem menos imponente, para que Jesus viesse para um lugar que tivesse o povo dele lá. Então, o ungido não poderia nem vir se a terra não fosse ocupada pelos judeus. Então, a primeira vinda de Cristo, Deus levantou Esdras, Neemias, Zorobabel e Daniel, toda essa turma que foi levantada por Deus, para que quando Jesus viesse, houvesse uma casa, um templo, e houvesse um povo ali, e houvesse um lugar adequado para ele estar. E, de fato, quem matou Jesus, quem foi responsável pela morte dele, foram os fariseus, que eram os mais zelosos pela lei, naquele período interbíblico, né, no tempo dos Macabeus. Eles eram aqueles que falaram, era por idolatria, nós não aceitamos mais idolatria, nós nunca mais vamos ser idólatras. Então, eram aqueles que realmente tinham pagado o preço e tudo, e, já pensou? Foram longe demais, né? Foram longe demais. Foram tão zelosos pela lei, por isso que Paulo tinha muita dor no coração por seus colegas fariseus, porque ele sabia que o que movia eles não era apenas política, interesses escusos, que havia entre eles muitos sinceros que achavam que estavam servindo a Deus e eram zelosos. Então ele sabia, ele falou assim, eu dou testemunho que eles têm zelo por Deus, mas não com sabedoria. Então assim, esse período interbíblico, esse período entre o fim dos profetas, Malaquias e tal, esses 400 anos aí, tinha os Macabeus e tinha tudo, mas tinha a formação dos fariseus, dos saduceus, e tinha todo o cenário sendo montado para que Jesus viesse. Né? Agora, a segunda dispersão é uma consequência da rejeição do Messias. Então, não é pela desobediência da lei. A desobediência da lei já tinha sido feita. Agora não tem uma outra dispersão por causa da desobediência à lei. Deus já sabia, já perdeu, já caiu, já foi. Agora é por causa da rejeição do ungido. Aquele que vem para resolver, e eles mataram ele que veio para resolver. Então, isso deu origem a uma dispersão muito mais séria do que a primeira. E não foi para a Babilônia, foi para toda a face da terra. Foi uma coisa terrível, uma coisa terrível. E isso foi logo após a morte de Jesus. Então, assim, isso é interessante. Esses capítulos aqui de Daniel, 10, 11 e o início do 12, assim, ele está falando daquele período interbíblico, tá? Ele está falando do período interbíblico, que é norte e sul, Síria, tal e tal, Egito e tal. Mas nesse meio tempo, né, quando Jesus veio na plenitude dos tempos, Roma estava surgindo como o grande império mundial.
E essas briguinhas de Síria com o Egito não ia mais continuar. Então, assim, Jesus veio numa época onde deu uma cessada por causa do domínio romano, porém, os judeus estavam, assim, fanaticamente revoltados com qualquer domínio sobre eles e crendo que o reino de Davi ia surgir, que o Messias, o ungido, ia chegar, e só que eles não leram direito, o ungido será cortado. Isaías 53, eles não entenderam, até hoje eles não entendem, que o Messias, que eles estavam, e gente, Roma não fez com nenhum outro povo, com nenhuma outra cidade, o que fez com Jerusalém. Roma não fez com ninguém, Roma era muito tolerante, Roma era conhecido, por isso que foi um império que durou tanto tempo, porque eles eram condescendentes. E o que eles toleraram dos judeus foi, mas aí os judeus foram enchendo, por isso eles falaram assim, vamos acabar com esse negócio de uma vez por todas, porque isso aqui é uma praga. Então, assim, tinha uma força, uma fé apocalíptica nos judeus, que fez com que eles enfrentassem o maior império na face da terra. E quem conta a história disso é Joséfos, que é judeu, que participou na luta contra os romanos, depois ele foi salvo da morte por um milagre, assim. E os romanos respeitaram tanto ele que preservaram a vida dele e ele se tornou o historiador oficial da época. Então ele era judeu, sabia o que estava acontecendo do lado judeu e estava por dentro do lado romano também. Então ele conta essas últimas coisas, principalmente a queda de Jerusalém, a queda de toda a Galileia, todos os horrores que aconteceram. Gente, assim, você lê hoje sobre o Holocausto é uma coisa, agora você lê o que aconteceu naquela época. Pra você ter ideia, quando Jerusalém foi tomada, eles crucificavam tipo 500 pessoas por dia e pararam de crucificar porque não tinha mais madeira, só por causa disso. Pegavam os caras, então assim, o sofrimento de fome, literalmente as pessoas comiam as crianças lá em Jerusalém. E por que aconteceu tudo isso? Porque os judeus rebelaram outra vez. Eles falam assim, Deus vai nos acudir, e nós vamos conseguir, e nós somos bons. E olha, Roma tinha um exército mais treinado, tinha milhares e milhares de soldados, tinha ordem, tinha disciplina, e os judeus não tinham quase nada. Mas eles tinham um fanatismo, e deu canseira para os romanos pra caramba. Eles faziam coisas loucas, eles saíam em missões suicidas, eles faziam coisas loucas, eles resistiram por muito mais tempo do que seria possível, eles faziam quase sobre-humano, mas não tinha recurso. E tinha, então assim, e quando começou o cerco de Jerusalém, geralmente tinham tipo 500 mil em Jerusalém que moravam lá, mas era a época da Páscoa, tinha 2 milhões e pouco de pessoas lá, por causa da Páscoa. Então, todo esse pessoal foi cercado em Jerusalém, e aí que começou o drama, e foi terrível, assim, nem queira saber como foi terrível. E os romanos foram metodicamente, de cidade em cidade, de lugar em lugar, o pior era Jerusalém, mas depois eles foram para Massada, que tinha um restinho lá, e foram lá e cercaram com 10 mil homens. Por quê? Deixa os caras lá, 900 pessoas, para que mexer? Não, eles sabiam, se deixar 900, essa praga vai lançar de novo, e não vai ter jeito, sabe? Então eles gastaram milhares de vidas, um monte de dinheiro, cercaram o lugar é impossível de ir, e tomaram lá. Então, assim, Roma, assim, e aí quando Tito foi para Roma, o que ele fez? Ele levou o candelabro, levou as coisas lá para fazer uma marcha triunfal. Eles venciam o povo em tudo quanto é parte do mundo. Roma era um império enorme. Mas ele fez questão de levar as coisas de Jerusalém. Por quê? Porque, para começar, o templo de Herodes era uma das maravilhas do mundo. Não tinha no mundo inteiro nada igual o templo que Herodes tinha feito. Diz que que hoje a gente vê aquele domozinho lá, em qualquer lugar que você vê, é Jerusalém e tal. Não, naquela época tinha uma construção de pedra branca e ouro. Diz que cegava os olhos, para quem chegava de manhã assim, cegava os olhos. Era um negócio que Tito queria preservar a qualquer custo. Ele falou assim, não destrua o templo, não deixe perder o templo, não estraga o templo. Mas não teve jeito. E pegou fogo, e aí os soldados foram lá e pegaram pedra sobre pedra para tirar todo o ouro, e não teve condições, não teve jeito. Porque o pessoal estava encastelado no templo, né? Eles estavam se protegendo contra os romanos dentro do templo e nos arredores. Então, é uma coisa que
que é uma história emocionante, impressionante. As coisas que aconteceram. E por que Tito foi para Roma e fez isso? Porque para ele era grande vantagem. Eu venci finalmente os judeus. Mas que coisa, um paizinho desse tamanho, um povozinho desse tamanho, que não tinha nada. Para que tirar tanta onda, né, de que ganhou tanto deles? E as pessoas que eles conseguiram prender, eles foram levando, por exemplo, Cesareia, depois foram para a Síria, e os romanos tinham esse costume de fazer espetáculos. E aí eles levavam esses judeus, os pobres, os feios, os doentes, matavam tudo, acabava tudo. Mas os mais bonitos, mais fortes, tal, eles levavam para as arenas para fazer espetáculo, para as feras comerem, para lutar com gladiadores. Então isso foi um após o outro em vários lugares, e depois em Roma também aconteceu isso. Então, assim, a história é uma história impressionante. E para pensar, gente, então vamos ler algumas passagens aqui, para você ver que Jesus sabia que isso ia acontecer e ele avisou. Tá? Ele avisou. Ele não estava... Vamos ver algumas passagens só para vocês verem rapidamente qual era o conceito de Jesus sobre isso. Mateus 21. Nós não vamos ler todo, mas marca aí, 21, 33 a 46, é a história da vinha. E olha o que eu quero que você só nota nessas histórias, dessas parábolas de Jesus, alguma frase assim importante. Versículo 40, vamos ler o versículo 40, diz aqui, ó. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? O que os lavradores fizeram? Mataram todos os profetas, e depois mandou o filho, falou, esse é herdeiro, matamos ele. Então Jesus não estava nem escondendo muito a história, né? Mandou os servos para pegar os frutos, mataram todos eles, aí mandou o filho e matou também. Ele falou, que quando vier o Senhor da vinha, o que ele vai fazer? Responderam eles, fará perecer miseravelmente esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Quem é os outros lavradores? Vocês estão sabendo quem é os outros lavradores? Os gentios. Pode subir, é nós aí, põe aí, é nós. Nós entramos na fita, gente, olha aqui, ó. Mas isso é a pior coisa que você podia falar para os judeus. É a pior coisa. Ele vai arrendar para outros. Ele vai desistir de vocês. Depois ele diz, no versículo 43, para quem não tenha dúvida, ele fala, portanto eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que deu os seus frutos. A gente lê isso aqui e fala assim, será que o povo deu os frutos? Depois lê a história da igreja, o que vocês acham? O povo deu os frutos? Ele falou que vai tirar dos judeus e vai dar para um povo que dá os frutos. Agora, não sei não, viu? Se Jesus vier de novo, ele vai falar outra parábola, né? Deu para outros vinhateiros e eles também... Ai, meu Deus. Sei lá, mas ele está falando aqui que vai tirar deles. Isso está bem claro. E os principais sacerdotes, os versículos 45, os fariseus ouvindo essas parábolas, entenderam. Eles não eram bobos, né? Entenderam que era deles que Jesus falava. Não tinha jeito de não entender. Procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, quanto esse eu tinha para o profeta. Depois aqui tem capítulos, mas não tinha capítulos no original, né? Então, assim, vai a sequência, vai contar outra história. A história das bodas, né? Enviou o servo, chamou os convidados, dizia aos convidados, eles que têm meu jantar preparado. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Agora veja o versículo 7. Mas o rei encolerizou-se, o rei é Deus, e enviando os seus exércitos, quais? Os dos romanos, tá? Destruiu aqueles homicidas, os judeus, e incendiou a sua cidade. Está falando claramente. Qual cidade? Jerusalém. Está falando claramente. Isso é 22, está vendo como é que a gente pensa que só Mateus 24 está falando do fim? Ele está falando do fim direto. Direto, 22, 23, está falando direto, sem meias palavras. Está falando que vocês mataram o filho e o pai ficou bravo e as consequências serão desastrosas, serão terríveis. E aí, então, só continuando essa sequenciazinha aí aqui, você vai para Mateus 23, versículo 31. Não vamos ler o 31 em diante, mas vamos
Acho que foi até o versículo que a irmã leu hoje de manhã. Ele fala, 33, ele fala, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Gente, se isso não é xingar, eu não sei o que é não, tá? Isso aqui é fogo. Jesus não mediu palavras. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste no santuário e o altar. Irmãos, eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês o que eu sinto que está crescendo em mim cada vez mais. Tem uma palavra em inglês, que eu não sei o que é português, é pathos. O que seria isso? É o drama, mas não é mais do que drama. Gente, tragédia. Mas é assim, aquela dor no coração. É a tragédia exterior, mas é o que a tragédia produz no seu coração. O que é pathos? Tem uma palavra para isso em português, né? Que pathos deve ser do grego direto, né, assim, praticamente. Mas gente, deve ter uma palavra em português que serve para isso. Mas agonia, mas assim, é um drama, mas é uma palavra mais forte do que drama. Mas tudo bem. Gente, os judeus sofreram muito mais do que mereceram. Presta atenção nisso, e não é eu que estou falando isso. A Bíblia diz que eles ganharam em dobro pelas suas iniquidades. E aqui está dizendo que todo o sangue desde Abel, o que eles tinham a ver com Abel? O que eles tinham a ver com Abel? Que culpa eles tinham com o sangue de Abel? Então, assim, ele fala assim, eu vou fazer cair sobre essa geração. Quer dizer, eu vou pegar você. Você lembra que eu falei que Deus vai pegar isso para Cristo? Você tem que entender isso, gente. Que se você não entender isso, você não vai entender a bênção que Deus vai mandar agora para eles. Entendeu? Você não vai entender. Se nenhum outro povo, ele faz em vários lugares, nenhum outro povo aconteceu como esse povo. Foi em Daniel 9, ele fala assim, nenhum outro povo, nunca aconteceu. Deus pegou uma amostra da humanidade e ele fez uma proposta maravilhosa para eles. Eles fizeram o que todos nós faríamos também, qualquer um de nós faria. E eles foram escolhidos, o que a gente fala, foram escolhidos para Cristo, né? Foram escolhidos para Cristo, foram escolhidos para ser exemplo. E toda a ira de Deus caiu sobre eles. E, gente, é negócio fora de proporção. É um negócio fora de proporção. Você não tem condições. Para mim, por exemplo, só que aconteceu na época de Joséfo, só que 30 anos, 40 anos depois de Jesus. Jesus morreu tipo 36, 37. E isso foi em anos 70. 68 já estava acontecendo. Toda a Galileia sendo devastada. E finalmente chegaram em Jerusalém, tomaram Jerusalém no ano 70. Então, poucos anos, 20, 30 anos depois de Jesus, aconteceu tanta coisa que eu falei assim, chega, né? Já é bastante. Mas não foi não, leia a história toda, até recentemente. Leia a história toda. Vai para o Museu do Holocausto, e tem em vários lugares, mas o Museu do Holocausto lá em Israel é um lugar que você pode ir, já fui 2 vezes e posso ir mais 10, que não dá para esgotar o que você vê lá, não dá. É muito bem feito, é muito bem catalogado, é muito bem registrado, documentado. Gente, nunca se fez com nenhuma outra nação, outro povo, o que aconteceu com os judeus. Então, eles foram pegos para ser a mostra da ira de Deus contra o pecado, contra a carne. Você pode ter problema com isso, não entender isso, mas que é verdade, isso nem é interpretação bíblica, isso aqui é história. Foi o que aconteceu. Né? Se alguém aqui, que muitos provavelmente não leram, alguém aqui já leu Êxodos? Quem já leu Êxodos? Êxodos não da Bíblia, Êxodos, um livro, uma ficção. Leia, viu, gente? Está disponível em qualquer sebo que você vai aí, Êxodos Leon Uris. Leia, a Ariadna indiquei para ela esses dias. Mudou totalmente o conceito dela sobre Israel. Ela leu em 6 horas. Gente, eu até tenho dificuldade. Ela não mente, mas eu tenho dificuldade de acreditar, mas ela disse que leu. E ela vai pregar logo depois, mas não está aqui. Então, assim... Mas assim, ela disse que leu em 6 horas. É um livro dessa grossura. A minha esposa já deu 5. O meu sócio lá, o Renato, já deu 12 vezes. O meu pai, que nunca gostava de nada de romance, nada de ficção, nada desse negócio, leu e ficou impactadíssimo, porque é um romance histórico. Ele realmente pesquisou
E quando você lê livros históricos, livros documentários, você vê que o livro é perfeitamente possível ter acontecido com aquelas pessoas e ter tido personagem daquele jeito. Mas, gente, muda sua noção. Você fica impressionado, você fica apaixonado, você começa a entender coisas que muita gente não consegue entender, que é a história recente, é a história desse navio Êxodos que foi levar refugiados para lá e os britânicos não deixavam entrar, e o pessoal já estava sofrido demais. E toda essa época, e toda essa coisa que estava acontecendo nessa época lá. Então, gente, eu sei que isso pode levantar dúvidas e qualquer coisa, mas Jesus está dizendo, para que caia sobre vós todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste no santuário e o altar. E em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. E aí ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junto os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis aí abandonada vos é a vossa casa. Então é assim, se fosse aquele jeito que o Roberto falou, gemer e dar glória a Deus, aqui também daria para ser, porque tá feia a coisa, e tão feia que ele faz esse negócio, que é difícil na Bíblia repetir duas vezes, né? Toda vez que Deus repete o nome de uma pessoa duas vezes, é que ele está querendo ênfase, emoção, né? E coisa. E aqui ele não é nome de pessoa, aqui é a cidade, Jerusalém, Jerusalém. E tem um livro chamado Ó Jerusalém. E tem lá na passagem de Isaías, fala, ó Jerusalém, pus sobre os teus muros. Então, Jerusalém tem um lugar no coração de Deus e no coração da humanidade. Ele é uma cidade que não tem petróleo, que não é Paris, não é Tóquio, não é Nova York, não é nada, mas por causa de Deus, por causa de Davi, tem um negócio lá, tem uma coisa que não dá para explicar, não dá para explicar. Por que é tão importante? Mas Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, eu não queria que acontecesse com vocês o que eu estou vendo que vai acontecer. Eu não queria. Eu não queria. Outro nós vamos ler. Nós vamos ler. E aí ele diz aqui no 39, no meio de tanta coisa terrível, abandonada você é a vossa casa. Fala, meu Deus, acabou. Essa aqui é uma frase que os judeus messiânicos pegam com todo o coração, como uma promessa, porque no meio da ameaça vem a promessa. O que ele diz aqui? Pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esse é um dos versículos que quando eu fui lá, eles citam, os judeus messiânicos citam de todo lado, cantam, oram, falam. Eu esqueci como é que fala em hebraico, mas é bem simples de falar. Na época eu sabia, né? Você sabe? Fala de novo. É isso aí. Eles falam direto. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles vão falar isso. Amém, irmão? Vocês concordam com isso? Vocês creem nisso? Depois vai falar que Israel não tem importância ainda. Ele falou, vocês não vão me ver mais até o dia que vai dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E eles vão dizer desse jeito que Abner falou, porque eles não vão falar em português e nem em inglês. Eles vão falar isso em hebraico, porque hebraico é a língua que é falado lá. Uma língua morta, ressuscitada, usada, virou natural, nativo, e pessoas vêm da Rússia, e vêm de tudo quanto é canto da terra, Etiópia, e tem judeu, não tem o estereótipo do judeu, não tem judeu, porque judeu vem de tudo quanto é parte do mundo, gente, é tudo quanto é tipo de fisionomia, baixo, alto, tudo quanto é jeito, mas uma coisa liga eles, todos eles falam hebraico, de qualquer lugar que vai do mundo, lá eles aprendem hebraico, eles falam hebraico, e eles vão dizer isso quando Jesus voltar, e a Bíblia diz que eles vão fazer isso. Não parece, a gente fica tão impressionado com as coisas ruins que está falando aqui, que a gente nem presta atenção nisso, mas ele está dizendo, está ruim, mas vai ter um dia que vai ser bom. Amém? Então não é só Paulo que fala isso. Nós vamos ver Paulo em Romanos 11. Mas Jesus mesmo disse isso aqui. Numa das piores horas. Os cristãos também eram bastante perseguidos pelos romanos.
Sim. Primeiro eles eram perseguidos pelos judeus, depois pelos romanos. E aí, aqui no início do 24, então assim, só queria que você tivesse, se você for ler algum dia, 22, 23, 24, né, de Mateus, você vai ver que Jesus está num tema, e está falando direto do tema. E o tema é: vocês vão perder sua cidade, vocês vão ser massacrados, espalhados, vai ser terrível. E essa casa está me mostrando, o que ele diz aqui em 24, 2, o que ele diz? Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixarei aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Agora vamos rapidamente, não vamos tomar muito tempo, mas eu queria que vocês vissem todas as passagens, para você ver como era um assunto claro de Jesus. Não está no Velho Testamento isso, da segunda dispersão, mas Jesus ficou muito martelando em cima de uma coisa que ia acontecer brevemente. E às vezes a gente confunde, a gente fica pensando, a gente mistura partes de Mateus 24 pensando que é dos últimos dias, e na verdade não era dos últimos dias, né? Aquela primeira parte, nós vamos ler algumas partes depois, mas assim, era totalmente sobre essa destruição iminente que ia acontecer em 30 anos ali, né? Quem está em cima da casa, não desça, quem está lá fora, não volte pegar a capa, porque será destruída, acabada. Foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, tem uma parte de Mateus 24 que é especificamente sobre esse acontecimento. Lucas 19. Vamos para Lucas 19. Você pode só repetir o princípio? Você falou que tem que entender a ira de Deus contra Israel. Tem que entender que Deus pegou eles como amostra. Então, como ele pegou eles para uma amostra, ele mostrou a ira dele contra o pecado sobre eles. Eles foram escolhidos para ser especiais, então eles levaram muito mais do que eles mereciam como nação, como povo. Porque eles representam para nós uma mensagem de Deus, da ira de Deus contra o pecado. Então, mas nós também poderíamos ter sido escolhidos e rejeitados. Qualquer pessoa que Deus tivesse escolhido ia acontecer a mesma coisa. Qualquer filho de Adão, qualquer pessoa do homem caído, Deus pegou a amostra e falou: eu vou mostrar com essa amostra quem eu sou. E todo o Velho Testamento e todas as coisas é feita baseado nesse povo que ele pegou para a amostra. Mas a ira de Deus e o juízo de Deus, e ele falar que vai pegar desde Abel e vai cair sobre essa geração, e o que aconteceu ali é coisa que é para chamar atenção. E nenhum outro povo também faz o que os judeus fazem. Ninguém faz museu igual a eles. Gente, ninguém faz museu igual ao judeu. Não tem ninguém. Se gosta de museu, vai para um museu de judeu, porque judeu faz museu de direito. E eles falam assim, para não esquecer. Eles morreram desprezados, sem nada, mas nós lembramos e nós não vamos esquecer. Eles têm um negócio de guardar de geração em geração, de valorizar. Eles pegaram nomes, eles vão atrás de passaportes velhos, de sapatos velhos, vão atrás de qualquer coisa. Eles são uma nação que zela pela herança. Se alguém morre, tem que ter um propósito, tem que permanecer na história, tem que ficar na memória, tem que ter valor, tem que ter algum sentido. Nenhum outro povo é assim. É um negócio impressionante, é algo diferente, é algo profético, é algo de Deus. Eles são o povo do livro, eles são o povo que registra as coisas, mata os profetas, mas levanta os monumentos, né? Eles são maus, igual todo mundo é mau, mas eles preservam até a maldade deles, né? Assim, é uma coisa impressionante. Assim, eles são um povo de história, um povo do livro, né? Houve uma coisa interessante, que o número de prêmios Nobel entre os judeus é desproporcional de longe, não tem lógica. Tanto judeu ganhar prêmio Nobel em todas as áreas, não é só uma área, todas as áreas. Ciências, cultura, tudo, economia, qualquer área. Vai lá, é judeu. Grande porcentagem, grande. E o Gilberto Dimenstein, que é repórter da Folha de São Paulo, e bem conhecido, e é judeu, ele é cínico, ele não é cristão, ele não é, aliás, judeu religioso, e ele não crê em nada. Ele fala assim, o pessoal diz que é por causa de Deus, mas não é não, é porque ama o livro, são educados desde criança. Nós sabemos que não é só isso, eles amam a Deus, é por causa de Deus e a bênção de Deus,
mas também é por causa disso, né? Porque todo jovem judeu, chegando os 12 anos, ou 13 anos, diz 12, outros 13, não sei, mas ele tem que saber ler cantado aquelas caracteres loucas que tem lá, e cantar na entonação certa, com 12 ou 13 anos, o cara tem que saber essas coisas. Então, é um negócio, preservar de geração em geração, é uma geração que faz as duas coisas mais importantes que tem na educação. As coisas que determinam se seu filho vai ser um sucesso ou não na educação, é os pais conversarem com os filhos e a leitura. São as duas coisas que determinam se a criança vai longe ou não vai longe. Isso é fato conhecido no meio pedagógico, didático, assim. Não precisa ter mais nada. Se os pais conversam constantemente com as crianças, como se fosse com adultos, interagindo, conversando, conversa inteligente, e se leem livros para os novos, depois os novos começam a ler também, é garantido que a criança vai ser um sucesso na vida academicamente. Ele tem capacidade de ir para frente. Isso é de conhecimento, e eles têm isso, né? Eles têm isso. Diz que na Páscoa, naquela mesa, toda semana eles mostraram lá nesse museu, que em qualquer cultura, tem judeus ashkenazes, tem sefardim, tem do leste, do oeste, e os sinagogas têm as coisas culturais, arquitetura totalmente diferente, as casas têm comidas diferentes, mas tem uma coisa que une todos eles, que é todo sábado, a refeição do sábado, guardar o sábado. Eles falam assim, nós não guardamos o sábado é que nos guarda. Se não fosse o sábado, nós não éramos povo mais. O sábado é que nos guarda. Nós não guardamos o sábado é que nos guarda. Se não fosse o sábado, a gente não era mais povo de Deus. O sábado a gente descansa em qualquer cultura, em qualquer país, em qualquer lugar que nós estivermos na face da terra. Toda família judaica pode ter uma cultura, uma língua e costume, tudo diferente. Mas o sábado é igual em todo lugar. E a Páscoa, o que eles fazem? Eles pedem o mais novo da família para ir ao ponto da mesa, e ele vai fazer as perguntas. Por que nós celebramos essa noite? Por que tem esse pão? E por que eles fazem isso? Porque eles querem dizer assim, o conhecimento não é teórico, e não é só um discurso, é uma interação entre os pais e os filhos, e tem que ter perguntas e respostas. Então, desde criança, estão ensinando a interatividade entre os pais e os filhos, ensinando o valor da palavra de Deus. É um negócio impressionante. E, gente, eu sentei lá um dia, da outra vez que eu fui, sentei num banquinho assim, lá no sábado, bem cedo, para orar e pensar, perto do apartamento onde eu estava, e aí tinha uma sinagoga mais para cima, não sei onde que era, e os judeus indo para lá, sabe, vinha de cá, vinha de lá, vinha de cá, um assim, eles vinham, eu não sei como é que não caía, porque lia e não olhava para onde estava pisando, sabe? Eles indo para a sinagoga, assim, um amor pela palavra de Deus, uma coisa. Gente, não tem outro povo igual a esse povo, não tem mesmo sem entender a revelação de Deus e coisa, é um povo totalmente diferente mesmo. Vamos lá. Então, Lucas 19, versículo 43. Vamos para o 41. Eu acho que é isso que não sei se é isso que você estava pensando, Erivaldo. Vamos ver se a gente vai ler a passagem. Lucas 19, 41. E quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Eu estou impressionado quando eu vou lendo essas passagens novamente, porque a gente sempre tinha a impressão que Paulo que tinha a revelação, e Romanos 11 que explica, mas aqui nas palavras de Jesus a gente começa a ver que Jesus está falando coisas, Paulo pega e abre essas coisas que Jesus fala, porque ele fala assim, se tu conhecesses, ao menos nesse dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Então, ele está dizendo, você não consegue ver. Depois nós vamos ver por que eles não conseguem ver. Você não consegue ver, mas eu queria que você pudesse ver. É isso que ele estava falando. Eu queria que vocês pudessem ver. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados
e te derribarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Então, assim, é claramente que a segunda dispersão é por causa da rejeição do Messias. E eles não conseguiram ver. Vocês não conseguiram ver, e por isso vocês... E ele chorou sobre Jerusalém. Ah, se conhecesse, mas está encoberto os teus olhos, e não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 21, versículo 20. Acho que nós não vamos ler, porque depois você... ele fala justamente essa parte de Mateus 24, que fala que é a parte que é aplicável para aquela época, tá? Então, Lucas 21, de 20 a 24. Mas nós vamos ler o 24, tá? Então ele fala que quem estiver na Judéia não vai lá e tal, não volta e tal, essas coisas. E o fim do 23, ele diz... o 23 diz, ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Esta é a segunda dispersão, tá, gente? Para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. Então, tá vendo? Aqui nós temos já a segunda dica, entendeu? Então nós temos assim a progressão da palavra de Deus. Em Daniel, no meio da semana é cortado. E aí? Aí ele diz, Jesus diz, vai ser cortado, vai acontecer isso, isso e isso. E aí ele diz, vão ser levados cativo para todas as nações, segunda dispersão, e não vão voltar, porque aqui está encoberto o assunto que vai voltar. Porque o que ele está dizendo? Eles vão ficar em todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Mas a hora que o tempo dos gentios se completem, o que vai acontecer? Vão voltar. Logo, se eles voltaram em 48, o que você entende? O tempo dos gentios está prestes a se completar. Nós vamos explicar mais. Mas o tempo dos gentios é nosso. O tempo da igreja, história da igreja. Ele falou, não lembra do plano que ele falou ali? Será tirado de vocês e dado para outro povo que dê os frutos? Então, sim, olha bem, se os apóstolos, se não tivesse surgido a igreja de Antioquia, depois a igreja de Éfeso, sabe? Se a igreja tivesse ficado em Jerusalém, o que ia acontecer com o cristianismo? O cristianismo seria aniquilado junto com os judeus. Foi quando a faíscas, e através de Paulo, Antioquia e todo esse negócio, quando saiu de Jerusalém, foi para Antioquia, teve outro centro, depois foi para Éfeso, outro centro, é que o evangelho foi protegido, porque senão ia ser destruído. Percebe? Então assim, começou o tempo dos gentios. Não tem mais cidade, não tem mais Jerusalém. Jerusalém arrasado, e não teve mais nada em Jerusalém até 1967, que 48 também eles não conseguiram pegar. Eles foram para Israel, mas Jerusalém não conseguiram. Morreram, você lê o livro esse, você vê. Pessoas saíram das nações, magros, acabados, esfarrapados, fugindo do holocausto, totalmente assim, acabados. Chegaram na primeira noite, botaram no exército, atirando, morreram lá. Conseguiram chegar lá para ser enterrado em Israel. Mais nada. Centenas de pessoas. E em Jerusalém eles não conseguiram. Jerusalém ficou na mão dos palestinos, dos outros, até 67. Com 67, Jerusalém foi tomada de volta. Sempre falaram isso. Mas hoje tem Jerusalém, mas o lugar principal de Jerusalém, eles não têm. Né? Não tem lugar principal. É deles e não é deles. E dá uma briga lascada. No ônibus, o guia falava que Jerusalém é a capital de Israel, e o turma nossa que foi enchendo a paciência dizendo que era Tel Aviv. Mas o mundo todo fala isso. Mas a capital deles é Jerusalém. Eu falei, como que não é? O parlamento está lá, e nos levou para frente do parlamento para provar. E nós tiramos foto lá na frente do parlamento. Mas as nações não querem reconhecer. Jerusalém não é seus, mas Jerusalém é deles. Então é um negócio, é uma coisa
impressionante. Lucas, então, onde eu falei? 22, 21 nós já lemos, né? Até que o tempo dele se complete. E Lucas 23 agora, 23, o versículo 27. Então, Lucas 23, 27. Seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais os pranteavam e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque dias hão de vir em que se dirá: bem-aventurados as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, aos outeiros cobri-nos. Porque se isto se fez do lenho verde, que se fará no seco? O que ele está dizendo aqui? Esses multidões de crucificações que ia acontecer com os filhos delas, de poucos anos. Não chora por mim, não. Chora por vocês, a coisa está preta. E vão querer qualquer caverna para se esconder, porque o negócio é terrível. Se alguém tem interesse, está em português, você pode pegar em PDF, qualquer coisa, Joséfos, as guerras dos judeus. Você pode ler, que é uma leitura impressionante, dá uma visão do que Jesus está falando aqui, sabe? Ele está dizendo: não chora por mim, não. Chora por vocês, porque o negócio vai ser terrível. E eu já chorei por vocês, e vocês deviam chorar por vocês também. Então, agora, antes de nós irmos para Romanos 11, vamos só ver aqui mais uma passagem, Mateus 27. Mateus 27. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. E todo o povo respondeu: seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Esse é o que Mateus 27, versículo 24 e 25. E, irmãos, o antissemitismo baseou-se nesse versículo. E centenas de milhares e milhões de judeus foram mortos pelos cristãos, porque eles falaram assim: vocês são assassinos de Cristo. Vocês mataram Jesus. Então, os cruzados, quando eles iam de cidade em cidade, matavam judeus, homem, mulher, criança, e chegarem em Jerusalém, fizeram a mesma coisa terrível, porque diziam que eles que tinham matado Jesus, e usavam o versículo para poder provar que estavam certos. E até hoje existe, tinha pais da igreja que são famosos por outros motivos, homens de Deus, porém têm culpa no cartório de insuflar as pessoas contra os judeus, como se os judeus fossem piores do que eles. Isso é uma vergonha, não é? Não é terrível isso, pensar isso? Então, gente, o negócio é sério, o negócio é muito sério. O Crisóstomo, João Crisóstomo, que era chamado Boca de Ouro, que era eloquente, defensor do evangelho, palavra de Deus e tal, era ferrenha mesmo, o que ele falou contra os judeus era coisa assim. Então, são essas palavras de cristãos que nutriram o antissemitismo desde aquelas antiguidades. E Lutero
Lutero foi terrível também contra eles. Falou palavras horríveis. A igreja luterana, recentemente, poucos 10, 15 anos atrás, pediu perdão publicamente por essa... E deram base teológica, base cultural para que um monstro como Hitler pudesse ganhar vida. Então, assim, nossas mãos estão sujas de sangue. Como igreja, nossas mãos estão sujas de sangue. Não tem jeito de dizer que nós não temos nada a ver com isso, que nós temos a ver com isso. A igreja cristã... E, como eu disse, vai dar para um povo que vai dar os frutos. Será que a igreja deu os frutos? Eu não sei. Então, assim, agora nós vamos para Romanos 11. Então, para terminar nosso passeio aqui. Antes de entrar em Romanos 11, eu vou só citar os últimos pontos dos 10, para você ter só o resuminho dos 10, porque... já estou vendo que não vai dar tempo de entrar em muita coisa. Romanos 11 é maravilhoso. Não vamos nem demorar também muito no livro, porque não dá tempo. Mas nós vamos... eu vou só citar os outros, para você ter os 10 pontos certinho, bonitinho aí. O 7º ponto, então. Orgulho da igreja, contaminação do evangelho e antissemitismo. Orgulho da igreja, contaminação do evangelho e antissemitismo. Contaminação do evangelho que eu falei, né? O orgulho da igreja, contaminação do evangelho e antissemitismo. Em outras palavras, assim, a igreja ficou orgulhosa quando ela menos tinha do que se orgulhar. Então, isso é que é a coisa. A igreja foi se orgulhando na mesma proporção que estava saindo totalmente da base. Quer dizer, nós somos o Israel de Deus. Os judeus estão com nada, assassino de Cristo. Nós somos escolhidos. Nós entramos. Nós somos o povo de Deus. Vocês não têm mais nada. Sabe? Por que judeu era famoso por emprestar dinheiro? Naquela época, banqueiros. Por que era isso? Porque não se permitia que eles exercessem nenhuma outra profissão. Eles eram perseguidos, quando eles não eram mortos, eles eram perseguidos, não permitia fazer nada. Mas como mexer com dinheiro era considerado uma coisa meio assim, eles deixavam, então, fazer isso. Então, assim, não dá para a gente ficar demorando muito sobre isso, mas a igreja cristã realmente perseguiu os judeus, mesmo quando não matava, mas perseguia com desprezo, com discriminação, e é coisa de séculos, de milênios, e isso não vai conseguir reverter assim com o estalar dos dedos. Isso é uma coisa que precisa de algum conserto, né? Diante de Deus e diante dos judeus. Vai ter que ter conserto. Está entranhado. Né? 8. Sionismo e o significado profético do retorno de Israel. Sionismo e o significado profético do retorno de Israel. A história do sionismo. O que é o sionismo? O sionismo é o movimento para voltar para Israel, para devolver Israel para os judeus. A história do sionismo é uma história de uma coisa impossível. Gente, se não tivesse acontecido o Holocausto, o sionismo nunca tinha sido bem sucedido. Foi por causa do Holocausto que, com muita má vontade, as nações concordaram de Israel voltar. Muita má vontade. Quase não deixaram. Quase não deixaram. E o voto do presidente dos Estados Unidos, o Truman, na época foi decisivo, foi muito importante, porém ele quase não fez isso. Então, assim, são histórias que Deus interveio na última hora para permitir, contra a vontade dos potestades do mundo, de que Israel existisse. Então, foi a única vez que os Estados Unidos e a Rússia concordaram em uma coisa e votaram juntos. Né? Puxa vida. Foi logo antes de começar o... Agora, 9. A preparação da noiva e o reenxerto de Israel na oliveira. A preparação da noiva e o reenxerto de Israel na oliveira. E 10. A volta de Cristo e o reino milenar. A volta de Cristo e o reino milenar.
A partir do 9, não tem mais Israel e a igreja. Não tem mais. Aí já é um Israel, uma igreja, todo um povo só, uma noiva só. Não tem mais dois. Então, a partir do 9, já começa a acontecer isso. E no 10, a volta de Cristo. O 9 é a preparação da noiva e o reenxerto de Israel na oliveira. Nós fomos enxertados, eles serão reenxertados, porque já eram de lá. A volta de Cristo e o reino milenar. Vamos para Romanos 11, vocês estão já em Romanos 11? Vamos ler, nós temos pouco tempo, gente, eu ainda quero dar 5 conclusões práticas, então, vamos lá. Mas vocês não vão escrever 5 conclusões práticas, eu mando para o e-mail, quem deixar o e-mail lá. Aí eu posso ler rapidinho, aí não precisa ficar demorando, tá? Vamos aqui, ó. Eu só quero dar alguns pontos aqui para você meditar, sabe? Para você ler Romanos 11 com calma depois, mas eu quero dar só alguns pontinhos que talvez você não pensou ainda, tá? Talvez você não imaginou sobre isso ainda. Versículo 7. Pois que o que Israel busca, isso não alcançou. Mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Cada versículo eu vou lendo e vou falando na linguagem de hoje, tá? Vou passar para a linguagem de hoje. É o seguinte. A primeira igreja era toda judaica, todos judeus. Então, quando nós dizemos que Israel não aceitou o Messias, você precisa entender que não era total. Ele veio para os seus não receberam. Mas aos que o receberam, então tinham remanescente, tinham povo, e nós estamos aqui por causa deles, e quem escreveu o Novo Testamento foram, na maior parte, judeus. Jesus era judeu, e quem escreveu a Bíblia é judeu, e a primeira igreja era judia. Amém? Então vamos entender isso, porque senão a gente fica falando coisas que não tem nada a ver. A igreja começou judaica, ela é judia. Olha aqui, ó. Isso não alcançou, mas os eleitos alcançaram. E os outros foram endurecidos. Então tem o dedo cósmico no meio, não é só problema do povinho teimoso, que eles mesmos dizem que são teimosos, mas não é só a culpa deles. Tem uma ajudinha cósmica para esse negócio acontecer, tá? A igreja, é os discípulos de Jesus, os que o Pai deu para Jesus, a igreja. Toda cidade que Paulo ia, alguns judeus aceitavam, depois levantavam conta, e os gentios recebiam com alegria, né? Os gentios caíam de maduro. Os gentios assim, ai! E os judeus, que isso? Né? Mas alguns se convertiam, alguns entravam, alguns aceitavam em toda a cidade. Ele falou ao judeu primeiro e depois aos gentios. Então, um remanescente aceitou, os eleitos aceitaram. Mas os gentios vinham em massa. Gente, sabe o que isso quer dizer para mim? Quando o tempo dos gentios acabar e entrar o tempo dos judeus, os judeus vão cair em massa, desse jeitinho. A gente vai lá para Israel, vai sacudir a árvore, vai cair tudo de maduro. Assim, não vai ser bom? Tantos anos foram endurecidos e não conseguem enxergar. Mas no tempo que Paulo pregava, os gentios entraram assim, carradas. Não precisava nem fazer força, convertia assim, Nossa, toda vez que eu penso isso, eu fico alegre. Você já pensou converter tanto judeu assim? Vai acontecer. Vai acontecer. Os judeus vão cair de maduro. Nossa, isso é bom demais. Isso é milagre sem tamanho. Sem tamanho. Hoje, lá no Arche, quando converte eles celebram. Depois de um ano. 1, 2, 3. É muito difícil. Muito difícil. Não está aberto o caminho. Está abrindo assim devagarzinho. Tinha nenhum, agora diz que tem 15 mil, mas o filho do Acho fala assim, ó, quando ele fala que 15 mil, ele fala. O velho está doido. Não, ele não fala isso. Mas, mas não é só ele, não.
todo mundo lá em Israel, quando você vai, eles falam 15 mil, mas ninguém sabe, não tem jeito de saber. E eu sou mais assim, achando que não é tanto assim não, mas que seja 10 mil, já é bom. E aí? Como está escrito, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz, torna-se as suas mesas em laço, em armadilha, em tropeço, em retribuição, escureça os cílios dos olhos para não verem, tal. Versículo 11, gente, versículo 11. Esse eu gosto demais. Esse a gente tem que dramatizar, porque senão não tem jeito. Logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? Se os teólogos da teologia da substituição lessem isso aqui direito, eles nunca teriam falado da substituição, que Deus tirou Israel e pôs a igreja. De maneira nenhuma. Ele falou assim, eles tropeçaram para que caíssem? A pergunta é, rejeitaram o Messias, tropeçaram. Caíram? Caíram significa o quê? Foram excluídos. Rejeitado agora entra igual qualquer outro. Esquimó, indiano e judeu, tanto faz, qualquer um. Não! O que ele fala aqui? Ó? Olha a resposta dele. De maneira alguma. Sabe o que é essa resposta dele? Você está louco? Você pirou? Eu queria ver esses teólogos da teologia da substituição na minha frente. Fala assim, olha o que Paulo está falando assim. Você está louco? Você acha? Olha o que ele fala. De maneira nenhuma. Quando Paulo fala de maneira nenhuma, o negócio é muito forte. Você acha que eles tropeçaram para cair? Para ficar prostrado? Não! Sabe o que isso? Isso reflete em Deus. Que Deus é esse? Que usa um povo, e o povo sofre tudo que sofreu, para produzir a Bíblia, para ser exemplo, para ser coisa, produziu Jesus e fala assim, vai embora, não preciso que vocês vão não. Você acha que isso é Deus? Isso não é Deus não, de modo nenhum. Ele fala, de modo nenhum. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Agora no versículo 12. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Tem poucos versículos na Bíblia que tem as duas vindas de Cristo em um versículo só. Se o tropeço deles, quando? Na primeira vinda, é a riqueza dos gentios, a igreja levanta. Certo? Então isso está nesse versículo. E a sua diminuição, sumiu Jerusalém do mapa, acabou Israel, espalhado para todos os países. É a riqueza dos gentios, a igreja teve a sua história, quanto mais a sua plenitude. A plenitude deles ainda não veio não, é na segunda vinda, é logo antes da segunda vinda. Então tem as duas vindas em um versículo só. E o outro é mais claro ainda, olha aqui, ó, versículo 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, Israel foi rejeitado e o mundo foi reconciliado com Deus. Eles mataram o Messias. Eles foram espalhados para toda parte do mundo. 2000 anos de destruição. E isso reconciliou o mundo. Então eles serviram, mesmo o seu pecado, para nos trazer grande graça. Você acha o quê que vai acontecer? O que ele diz o contraponto? Qual será a sua admissão? A admissão é o contrário de rejeição. Irmãos, nós estamos nos dias da admissão dos judeus. Amém? A admissão. O início da igreja foi a rejeição. Agora é a admissão. E o que vai ser a admissão? Porque a rejeição foi a reconciliação do mundo. Foi quando surgiu a igreja. Foi a obra da cruz de Cristo, perdão dos pecados. Foi a reconciliação do mundo. O evangelho, a rejeição dos judeus, trouxe riqueza ao mundo. O que você acha que vai acontecer quando eles voltarem? O que ele diz aqui? A ressurreição dentre os mortos. Quando os judeus voltarem,
Jesus está voltando e os corpos serão ressuscitados. Não é maravilhoso? Então você não pode falar que Israel não tem importância, que Israel natural não tem mais importância. Segundo isso aqui, tem grande importância, grande importância. E a cegueira deles foi para nos beneficiar. E Deus que colocou o véu, vai retirar o véu. Mas quando que ele vai poder retirar o véu? Quando nós, a igreja, incitarmos eles à emulação. Quando eles olharem para a igreja e falarem assim, a igreja está com alguma coisa real, não é religião, não é bobagem, não é alguma coisa viva. Esse amor que o Cristóvão estava falando, essa coisa de... E principalmente os jovens, irmãos. Quando você ora por Israel, ora pelos jovens. Porque é lastimável. A quantidade de aborto que tem lá em Israel é absurdo. Acho que morreu mais em abortos lá do que morreram de crianças no Holocausto. 1,5 milhão que morreram de crianças no Holocausto. Eu acho que aborto aconteceu mais. Tem irmãos lá lutando contra o aborto. Mas nas Forças Armadas é até pago os abortos. Eles não podem ir para a faculdade. Jovens, moças e rapazes têm que servir o exército antes de qualquer outra coisa. E os jovens não estão tão impressionados com a religião judaica e tal. Então eles estão lá sofrendo sem saber por quê. E eles são uma geração que pode ser ganha para Jesus. Amém, irmãos? Pode ser. Se eles verem alguma coisa real, não religião, não conversa fiada, mas alguma coisa real, alguma coisa vai começar a acontecer no meio dos jovens lá. E vai ser uma explosão para a igreja. Vai ser uma coisa maravilhosa. Glória a Deus. Eu quero então só terminar. Você não precisa, como eu disse, você não precisa escrever nada. Depois eu mando para você por e-mail. Mas eu queria que nós tirássemos conclusões, tá? Desse estudo todo de ontem e hoje. Quais são as nossas conclusões? O que devemos fazer diante dessas coisas? Qual é a nossa responsabilidade? O único motivo da gente falar sobre Israel nesse curso aqui é porque contribui para ir além. Então, não é só uma curiosidade escatológica, não é uma curiosidade para aficionados por história, para essas coisas. Não, tem a ver com cada um de nós, tem a ver com todos nós. Porque nós, sem eles, não seremos aperfeiçoados. Nós não iremos além sem eles, nós precisamos deles e eles precisam de nós. Deus nos amarrou juntos, nosso destino é juntos. Não vai acabar o tempo dos gentios e entrar o tempo dos judeus, viu, irmãos? Não, ninguém pensa isso, não. Não vai acabar o tempo dos gentios, que é da igreja, dos outros povos, que não é. Não vai acabar o tempo dos judeus e dos gentios e entrar o tempo dos judeus de novo, não. Vai entrar o tempo dos judeus e gentios juntos, em uma noiva só, uma igreja só, e nós vamos levar pedrada junto. E o antissemitismo vai ser anti-igreja, na verdade. Anti-igreja, anti-noiva de Cristo, tá? É isso que vai acontecer. Esse é o cenário profético. E o que nós podemos fazer de prático hoje, diante desse estudo? Primeiro, orar constantemente, persistentemente, insistentemente, por Israel, para que seus olhos sejam abertos, que haja profundo arrependimento e o Espírito Santo seja derramado sobre eles. E especificamente, você recebendo toda semana do Asher, você pode orar especificamente pelos pedidos que eles dão, que tem judeus lá, irmãos nossos, orando lá em Jerusalém. Hoje já tem base. Nós fomos em 2 lugares lá, que tem oração 24/7. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Um lugar é mais adoração e outro lugar é oração. Um lugar é em Betânia e o outro é no Monte Sião mesmo, totalmente disfarçado, só está escrito 24/7 no portão, não tem nada, você tem que saber para chegar lá. Mas quando você chega lá dentro, tem louvor e adoração a Deus todo dia, toda noite, 24 horas, clamando a Deus do Monte Sião. Lá em Betânia tem uma torre, tem lá em cima, em cada direção. Você vê lá em cima, é uma torre lá em Betânia, um lugar bem alto, e você vê as montanhas ao redor de Jerusalém todinho, e em cada lugar nessa torre, o irmão Tom Hess, que já teve várias vezes lá em Lagoinha, aqui no Brasil, ele faz um encontro anual, tem pessoas de toda parte do mundo, nós participamos do encontro em 2009,
Ele tem direção, inclusive tem os portões, que inclui Brasil, Estados Unidos, Europa, e tem oração 24/7, para Deus abençoar todas as nações a partir de Jerusalém, orando o dia inteiro, a noite inteira. E me falaram que tem mais um lugar, então pelo menos esses 2 lugares a gente conhece pessoalmente, mas tem mais lugares, tem irmãos nossos lá, já clamando o nome de Jesus sobre Israel. Então a primeira coisa é orar. A segunda coisa, arrepender-nos profundamente pelos erros cometidos pela igreja durante os séculos passados em relação aos judeus e também pela situação vergonhosa da igreja hoje, que não suscita ciúmes em Israel. Então arrepender por 2 coisas, como Daniel, em favor de seus pais, em favor da igreja, em favor de tudo aquilo que nós representamos. A cruz para eles é um símbolo horrível, é um símbolo de traidor. Qualquer um deles que aceita Jesus está aceitando o pior traidor que podia imaginar. Então, assim, os judeus no tempo de Jesus tinham véu, não conseguiam enxergar. Os judeus hoje não convertem hoje, por quê? Por causa da igreja. Culpa da igreja. Culpa da igreja. A igreja é orgulhosa, desviou do evangelho, tem umas práticas que tem nada a ver, toda dividida. Se eles fossem converter, para qual igreja eles iriam? Para a nossa confusão de igreja? Não. Então, assim, nós não temos uma mensagem e nem uma prática. Nós desviamos do evangelho, nós desviamos da prática, nós não temos nada a ver do que é o original. Como que eles vão converter? Então, assim, nós precisamos arrepender pelos pecados das gerações passadas e nós precisamos arrepender pela situação da igreja hoje, que é uma vergonha o número de turistas cristãos que vão lá e não suscita nada de inveja em Israel. É ridículo, muitas vezes, a atitude dos cristãos turistas, assim, todo assim, batizando no Rio Jordão, umas coisas assim, tão loucas, sabe? Que não tem nada a ver, sabe? Então, assim, o que é que vai abrir os olhos dos judeus? Então não é só orar, é arrepender e pedir a Deus, que Deus comece a mudar a essência do evangelho, a essência da vida, e quando isso acontecer, e irmãos de todas as nações, inclusive o Brasil, estiverem lá, vai começar a acontecer uma mudança. Eles vão começar a ver que é diferente. Amém? Precisa desse arrependimento. Terceiro, procurar nos informar diligentemente sobre as notícias atuais de Israel, políticas, sociais, econômicas e principalmente espirituais. Procurar nos inteirar, procurar interessar, sabe? Nada que não tem notícia, né, longe dos olhos, longe do coração, tá? Se você não está em contato, não adianta falar, eu tenho peso para Israel. Você nem procura informar nada, então você não tem peso nenhum. Se você tem peso, você procura informar. Alguém que você ama, você procura notícia dele. Você está lá, ligado, você está atencioso, você quer saber, tá? Você está afim. E principalmente notícias espirituais, porque é isso que é mais importante de tudo. O que está acontecendo no meio dos irmãos lá? O que eles estão pensando? O que eles estão falando? Né? 4. Armar nossas mentes e corações com genuína humildade. Isso me assusta, mas é a pura verdade. Gente, não pense que os judeus vão entrar na nossa, tá? Eles não vão entrar na nossa. E nós também não vamos entrar na deles. Tem gente querendo entrar na deles. Eles não vão entrar na nossa e nós não vamos entrar na deles. O que eu quero dizer com isso? A fé que nós temos, doutrinas que nós temos, interpretações que nós temos, vão sofrer mudanças radicais. Tem heresias antigas que, de tão repetidas, nos tornaram absolutas e nós achamos que são a verdade. Mas não pensa que eles têm a verdade também, não. Eles têm umas heresias deles também. Então, para nós entrarmos de novo, nós temos que abrir mão de doutrinas favoritas, seculares. A noção, eu já tive que aceitar umas mudanças radicais de interpretações de passagens da Bíblia que eu achava que era e não é. Então, irmãos, isso pode nos assustar, mas ao mesmo tempo nos dá grande esperança, porque dá uma brisa de ar fresco, né? Coisas novas vão acontecer, amém?
os judeus não vão entrar na nossa e nós não vamos entrar na deles, mas nós vamos começar a entrar juntos em uma nova revelação de Jesus Cristo, que vai ser a unidade da fé. Amém? Vai ser a unidade da fé. Nós vamos sair da confusão da Babilônia e nós vamos entrar na unidade da fé, verdadeira evangelho. E último, 5, fugir do comodismo, do materialismo e do humanismo modernos. Entender, e isso eu quero falar assim, cingir os lombos, quando fala assim, cingir os lombos do entendimento. Então, o anterior é humildade e abertura de coração. Eu tive conversas, da outra vez, com pessoas das mais diversas lá, judeus messiânicos. Mas vou te falar, o conceito deles sobre muita coisa da Bíblia é totalmente diferente da nossa. E eu não vou abrir mão e adotar o deles, mas me faz questionar. Então isso faz a gente pensar, e será mesmo? E como é que é esse negócio? Entendeu? Então vai haver uma reforma tão grande que vai fazer a protestante ficar desse tamanhozinho. Entendeu? A reforma protestante foi enorme. Mas vai haver uma reforma agora, quando os judeus forem reenxertados na oliveira, e todo esse orgulho e desvio da igreja vai ser revertido. Então nós vamos ter que humilhar e reconhecer, mas não é engolir, é dialogar, conversar, amar, chorar e buscar a vontade de Deus, a palavra de Deus mesmo, juntos. Isso é humildade, no que eu falo no 4. Mas o 5 é sobriedade. Gente, vem para frente algum dos maiores embates da história. Nós vamos viver dias que antecedem a volta de Cristo. Sabia disso? Então, gente, não pense que o antissemitismo vai acabar, não. Vai aumentar. Então, se nós amamos os judeus, nós vamos levar junto a pedrada. Está pronto para levar? Entendeu? Está pronto para levar? Porque vai ter que levar. Não tem jeito. Vai ter que ser ou a favor ou contra. Porque Jerusalém vai ser pedra de tropeço. Vai ser todo mundo vai estar assim. A única coisa que impede a paz mundial é esse povinho. Novamente. Roma acabou com eles 2000 anos atrás, mas estão lá de novo. E quem está ao lado deles? A igreja. Você está pronto para assumir esse risco? A minha quinta e última conclusão é essa. Nós vamos, juntamente com nossos irmãos judeus, formar uma só igreja, uma só noiva, e seremos duramente perseguidos pelo sistema deste mundo. Sabe por quê? Porque enquanto a gente está aqui, a gente pode ir para as igrejas nos domingos, dá tudo certo. Mas quando você começa a juntar com Israel, Israel não é uma igreja, não é uma religião. A igreja de Israel é uma nação. Tem geopolítica, tem dinheiro, tem sociedade, tem muita coisa no meio. Então, gente, não é. A igreja vai ter que sair desses negócios etéreos e ela vai ter que ser um pouquinho mais pé no chão. Então a pergunta é, você está disposto para enfrentar essas coisas que vão vir sobre o mundo? Aleluia, Jesus. Vamos ficar em pé. Glória a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, nós pedimos que a tua palavra penetre em cada coração, que pelo menos uma semente da compreensão sobre o teu plano com Israel possa brotar em cada coração. Que não sejamos nem de um lado nem de outro, mas que fiquemos em cima do centro da tua palavra. Que não tenhamos um romantismo sobre os judeus, mas que também não tenhamos de ignorar, de ficar apático, de ficar neutros. Tire-nos da neutralidade
Ajuda-nos, ó Deus, a comprar a tua visão, a comprar a tua ideia. Ajuda-nos a orar por nossos irmãos. Ajuda-nos a nos interessar. Ajuda-nos a abrir o coração, ó Deus. E ajuda que um dinamismo comece a surgir no mundo, ó Deus. Orações em favor de Israel, orações de Israel em favor de nós. E que a bênção seja enviada e a bênção seja recebida. Deus, que a igreja brasileira possa se levantar com muito entendimento, Deus, dá unção sobre essa palavra. Deus, levanta missionários, levanta pessoas, como o Silas Malafaia defende o combate ao aborto. Deus, levanta campeões no Brasil, para falar sobre Israel, para falar sobre o teu plano, ó Deus. Levanta pessoas que vão, ó Deus, que vão ser grandemente ungidos e abençoados por Ti, ó Deus, para que isso possa alastrar sobre a nação brasileira, Senhor. Senhor, eu sei que os jovens brasileiros e a cultura brasileira têm muito potencial para afetar Israel, Senhor Deus. Que o Senhor possa levantar uma juventude brasileira com unção, com amor, com paixão, ó Deus, e que isso possa começar a invadir Israel e aqueles jovens israelenses serão tocados por Ti, Senhor Deus. Deus, nos ajuda, Senhor, em nossa fraqueza, Senhor. Deus, nós pedimos a Ti, Senhor Deus. Encurta o tempo, Senhor, encurta os dias. Apressa a Tua obra, Senhor. Ajuda, Senhor, a palavra a correr velozmente, ó Deus. Ajuda a palavra a chegar nas pessoas, nos pastores, nos líderes, nos editores de livro, de revista, nos programas de rádio, televisão, ó Deus. Deus, manda a Tua palavra velozmente, ó Deus. Ó Deus. Deus, levanta pessoas escolhidas por Ti para defender essa causa, Senhor Deus. Nós queremos que o Brasil tenha uma parte nesse propósito eterno do Senhor, Deus. Sabemos que muitas outras nações têm parte, mas nós queremos a nossa parte, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, a levar para Israel a bênção, a trazer para Israel a Tua bênção. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Então vamos voltar às 6h20.